Eu sempre me considerei corajosa. Jornalista investigativa não tem esse luxo de escolher o medo. Ou você encara a verdade até o fim, ou desiste logo no começo. Já enfrentei políticos corruptos, empresários que riam de ameaças de morte, seguranças armados que me seguiam de carro pelas ruas. Já ouvi minha mãe implorar pelo telefone para que eu mudasse de profissão. Já perdi noites inteiras olhando para o teto e pensando se não era a hora de fugir. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ela. Naquela noite, Londres parecia mais escura do que nunca. A chuva caía em pancadas fortes, refletindo as luzes amareladas dos postes nas poças do asfalto. Eu caminhava apressada, o gravador escondido no bolso do casaco e uma pasta com documentos encharcando embaixo do braço. Provas que poderiam acabar com carreiras inteiras. Provas que, eu sabia, me colocavam na mira de gente que não pensa duas vezes antes de mandar silenciar alguém. Foi quando percebi. 2 homens me seguiam. Não olhavam diretamente para mim, mas o ritmo dos passos, a forma como cruzavam a rua sempre que eu cruzava, era claro demais. Meu coração acelerou. Eu já tinha passado por isso antes, mas dessa vez havia algo diferente. Um silêncio carregado, como se a cidade inteira tivesse parado para observar o que iria acontecer. Apertei o passo. Eles também. Virei a primeira esquina, depois a segunda. Um beco escuro. Maldita hora para escolher atalhos. Eu ouvia a respiração deles atrás de mim, o som do cascalho molhado sob as botas. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas minhas pernas estavam pesadas. Então, antes que eu pudesse pensar, uma sombra se moveu à frente. Ela surgiu como se tivesse sido desenhada pela própria noite. O casaco preto colado ao corpo, o cabelo úmido caindo em mechas pesadas, e os olhos. Deus, aqueles olhos! Não eram só frios, eram cortantes, como se pudessem despir qualquer verdade que eu tentasse esconder. A senhorita deveria escolher melhor seus inimigos. A voz dela foi baixa, firme. Cada palavra soava como uma sentença. Por um instante, os 2 homens pararam. Como se também reconhecessem quem estava diante deles. Eu não entendi na hora, mas depois percebi. Eles a temiam. Ela deu um passo à frente, sem pressa. E eu vi, na maneira como eles se entreolharam, que não ousariam desafiá-la. Um deles pigarreou, resmungou algo sobre não valer a pena e recuou. O outro o seguiu, desaparecendo de volta na escuridão da rua. Eu ainda estava paralisada, meu corpo inteiro tenso, como se esperasse o ataque a qualquer momento. Mas quando ela se virou para mim, não havia ameaça. Só com controle. Está bem? Perguntou, sem se aproximar mais do que o necessário. Minha boca abriu, mas a voz não saiu. Eu apenas balancei a cabeça, tentando recuperar a respiração. Não é seguro andar sozinha por aqui com... Os olhos dela caíram na pasta encharcada embaixo do meu braço. Isso. Eu apertei o objeto contra mim como se pudesse esconder o conteúdo, mas percebi que ela não precisava ver para saber. Quem é você? Perguntei, finalmente. Foi aí que ela sorriu, um sorriso curto, quase irônico. Helena. O nome ficou ecoando dentro de mim como se eu já o tivesse ouvido antes. Claro que tinha. Helena Morial, a advogada criminal mais temida da cidade. A mulher que defendia nomes que ninguém ousava tocar. A que nunca perdia. A que, diziam, guardava segredos de todos, aliados e inimigos. Eu, comecei, mas parei. Não fazia sentido explicar nada. Ela já parecia saber. Venha comigo. Estendeu a mão. Não como um convite, mas como uma ordem disfarçada. E eu deveria ter recusado. Eu deveria ter fugido dali, corrido até não sentir mais minhas pernas, desaparecido. Mas, por alguma razão que não consigo explicar até hoje, aceitei. A mão dela estava fria, mas firme. No instante em que a toquei, um arrepio percorreu minha espinha. Não era só o choque da chuva gelada. Era como se tivesse acabado de assinar um contrato invisível, sem ler as cláusulas. Seguimos em silêncio até o carro dela, estacionado no fim da rua. Um sedã preto, impecável, com cheiro de couro e poder. Eu me sentei no banco do passageiro, tentando não tremer. Você não devia andar com provas assim. Ela falou enquanto ligava o carro, os faróis iluminando a chuva. Nem todo mundo vai apenas te assustar. Eu não tinha escolha. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou perto de algo grande. Ela me lançou um olhar rápido, daqueles que atravessam. Está brincando com fogo, Laura? Arfei. Como sabe meu nome? Ela sorriu de novo, sem responder. E foi nesse silêncio que percebi. Eu estava perdida.
Não apenas pelo perigo que me cercava, mas porque havia algo nela que me puxava para dentro de um abismo delicioso e assustador. Eu não deveria confiar, mas queria. Eu não deveria desejar, mas já desejava. Enquanto o carro avançava pela noite, só conseguia pensar que aquele encontro não tinha sido acaso. E que, de alguma forma sombria, Helena tinha acabado de se tornar a linha entre a minha salvação e a minha ruína. O carro deslizou pela cidade molhada até parar diante de um prédio discreto, quase anônimo, mas com segurança demais para passar despercebido. Helena não disse nada. Apenas desligou o motor, abriu a porta e esperou que eu a seguisse. Subimos em silêncio. O elevador era amplo, espelhado. Meu reflexo me mostrava encharcada, cabelos grudados, respiração irregular. Já o dela, perfeita. Como se a chuva tivesse escolhido não tocá-la. Quando as portas se abriram, entrei em um apartamento que parecia mais uma fortaleza. Móveis minimalistas, linhas retas, tons escuros. Nada de fotos pessoais, nada de lembranças expostas. Apenas vidro, aço e uma vista avassaladora da cidade. Tire esse casaco. A voz dela era firme, mas não soou como ordem. Parecia, cuidado. Obedeci, sem perceber quando minha própria resistência começou a ruir. Meus dedos tremiam, talvez pelo frio, talvez por ela. Precisa se aquecer. Ela se aproximou, pegando uma manta e colocando sobre meus ombros. Quando fez isso, seu perfume me atingiu, discreto, mas intenso, como se tivesse sido feito sob medida para provocar. Olhei para ela. E foi nesse olhar que entendi. Eu já não tinha saída. Por que me ajudou? Perguntei, num fio de voz. Ela não respondeu de imediato. Apenas me encarou, como se pesasse cada palavra. Talvez eu veja em você algo que me lembra de mim. Era resposta demais e ao mesmo tempo, nenhuma. Antes que eu pudesse questionar, ela estendeu a mão outra vez. Mas, dessa vez, não era para me guiar até o carro. Era para mim. Para o que estava acontecendo ali. Meu corpo se moveu sozinho. Minha mão encontrou a dela, e em segundos já estávamos mais próximas do que deveria ser permitido. O primeiro beijo foi um choque, não de surpresa, mas de reconhecimento. Como se algo que eu já esperava há muito tempo finalmente tivesse acontecido. E então não havia mais volta. Helena me empurrou suavemente contra a parede de vidro, com a cidade inteira brilhando abaixo de nós, e sua boca dominou a minha. Era um beijo urgente, voraz, cheio de uma fome que me fez esquecer de respirar. Suas mãos deslizaram pelo meu corpo como se soubessem exatamente onde eu queimava. Eu a puxei para mim com a mesma intensidade, minhas unhas cravando no tecido do casaco ainda molhado. Cada toque dela era uma provocação, um segredo contado pela pele, nunca pela boca. Quando percebi, já estávamos no quarto. Não lembro se andamos ou se fui levada, mas lembro da sensação, meus lábios explorando os dela, o som contido da respiração pesada, o calor crescendo entre nós. Ela me despiu com calma e brutalidade ao mesmo tempo. Como se cada peça fosse um obstáculo que não merecia estar ali. E eu a deixei. O sexo com Helena não foi só físico. Foi como se cada movimento fosse uma disputa de poder, uma entrega e uma luta ao mesmo tempo. Beijos que mordiam, carícias que acalmavam e incendiavam na mesma medida. Quando ela me segurou pelos pulsos, prendendo-os acima da minha cabeça, eu deveria ter sentido medo. Mas só senti desejo. Você não sabe no que está se metendo, Laura. Ela sussurrou contra minha boca, sem parar de me devorar. Então me mostra. Respondi, arfando, pedindo mais. E ela mostrou. Aquela noite se arrastou em ondas de prazer e silêncio. Entre gemidos e sussurros, houve pausas em que ela apenas me observava, como se guardasse algo que não poderia revelar. Seus olhos diziam mais do que sua boca jamais confessaria. E eu percebi, cada vez que ela me beijava, escondia um segredo. Cada vez que ela me tocava, era como se tentasse me distrair de uma verdade maior. Mas eu não queria respostas. Não naquela noite. Eu só queria perder o fôlego dentro dela. Quando finalmente desabamos, suadas e exaustas, ela não disse nada. Apenas acendeu um cigarro e ficou olhando para a janela, nua, como uma estátua perfeita esculpida pela própria escuridão. Eu me virei para ela, tentando decifrar o que estava por trás daquela calma. Mas antes que pudesse perguntar, ela falou. Vai embora ao amanhecer. Meu coração parou. O quê? Ela tragou devagar, soltando a fumaça como se fosse mais uma camada de mistério entre nós. É melhor assim. Eu deveria ter discutido, pedido explicações, exigido ao menos uma razão. Mas não consegui. Por quê?
No fundo, já sabia. Helena guardava verdades que não me deixaria tocar tão cedo. E talvez fosse isso que me mantinha presa a ela. Não era apenas o desejo. Era o abismo dos segredos dela. O amanhecer chegou antes que eu estivesse pronta para partir. A luz cinzenta de Londres atravessava os vidros enormes do quarto, iluminando a pele de Helena como se ela fosse parte daquela paisagem fria e distante. Ela ainda estava deitada, de costas para mim, o cigarro apagado no cinzeiro. Eu a observei em silêncio, tentando gravar cada detalhe, a linha perfeita da coluna, a respiração calma, a força silenciosa que parecia emanar dela mesmo adormecida. Parte de mim queria se deitar novamente ao lado dela e fingir que o mundo não existia. A outra parte sabia que eu não podia. Vesti minhas roupas devagar, tentando não fazer barulho. Mas antes de pegar minha pasta e me dirigir à porta, ouvi a voz dela, baixa, quase um sussurro. Eu disse para você ir embora ao amanhecer. Não para desaparecer como uma ladra. Meu coração disparou. Virei-me e encontrei seus olhos abertos, fixos em mim. Havia algo ali, algo que não consegui decifrar. Você não confia em mim? Arrisquei. Ela se levantou, nua, sem pudor. Aproximou-se devagar, parou a poucos centímetros do meu rosto. Não é questão de confiança. É questão de sobrevivência. Quis perguntar o que significava aquilo, mas ela tocou meu queixo com delicadeza e disse apenas: vai, Laura. Enquanto ainda pode. E eu fui. As ruas estavam molhadas, a cidade começava a despertar. Caminhei rápido, a pasta encharcada debaixo do braço. Mas logo percebi, não estava sozinha. Um reflexo no vidro de uma vitrine me mostrou um homem de sobretudo escuro me seguindo a poucos metros. O mesmo que eu tinha visto na noite anterior. Meu corpo inteiro se retesou. Apertei o passo. Ele também. Virei uma esquina. Outro homem surgiu. Agora eram dois. O pânico me atingiu em cheio. Corri. Os saltos batiam forte contra o asfalto, o coração explodia no peito. Virei ruas, atravessei becos, até sentir uma mão agarrar meu braço com força. Pegamos você, vadia. A voz era áspera, carregada de ódio. Gritei e lutei, mas o segundo homem já me prendia contra a parede. Senti o frio do metal quando um deles encostou uma lâmina no meu pescoço. Entregue os documentos. Sussurrou. Meu corpo inteiro tremia, mas antes que eu pudesse responder, ouvi um estalo seco. Depois outro. Em segundos, os dois homens estavam no chão, gemendo de dor. E lá estava ela. Helena, de pé, a arma ainda apontada, os olhos queimando em um misto de fúria e algo mais. Eu avisei. Disse, a voz firme, controlada. Correu até mim, segurando meu rosto com as mãos. Você está bem? Assenti, sem conseguir falar. Meu corpo ainda vibrava de medo, mas havia também um outro tipo de tremor. O tipo que só ela provocava. Antes que pudesse pensar, me vi agarrando-a pela gola do casaco, puxando-a para um beijo desesperado. Era como se a quase morte tivesse acendido em mim uma necessidade de vida, e a vida era ela. Helena me encostou contra a parede, seus lábios dominando os meus, as mãos fortes percorrendo meu corpo como se precisasse garantir que eu estava inteira. Eu gemi contra sua boca, sentindo a mesma fúria e desejo da noite anterior. Ela me ergueu nos braços com facilidade e me levou de volta ao carro, mas mal conseguimos chegar ao apartamento. Assim que a porta se fechou atrás de nós, já estávamos nos despindo às pressas, como se o mundo inteiro estivesse prestes a acabar e só restasse aquilo, nós duas, queimando uma na outra. O sexo dessa vez foi ainda mais urgente, mais intenso. Não havia espaço para calma, só para a explosão de tudo o que não podíamos dizer. Cada beijo era um grito, cada toque, uma promessa não feita. Quando ela me segurou novamente pelos pulsos, prendendo-os contra a cama, sua voz veio baixa, carregada de um segredo que me arrepiou. Você ainda não entende, Laura. Eles não vão parar. E eu, ela hesitou, os olhos cravados nos meus, eu também não consigo parar. E então ela me beijou com uma força que silenciou todas as perguntas que eu queria fazer. Eu não sabia se sairia viva daquela história. Mas, pela primeira vez, tive certeza de que morrer nos braços dela seria menos assustador do que viver sem tê-la. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter saído do apartamento dela naquela manhã e nunca mais voltado. Era o que qualquer pessoa racional faria. Mas não havia nada de racional no que Helena despertava em mim. Depois daquela perseguição, do sangue pulsando em meus ouvidos e da lâmina tão perto da minha garganta, a única coisa que eu queria era me perder nela de novo.
Como se o perigo tivesse apenas reacendido a chama que já queimava dentro de mim. Ela caminhava pelo apartamento de forma inquieta, sem roupas, a arma agora largada em cima da mesa. Seus passos eram felinos, silenciosos, e eu a seguia com os olhos como se fosse impossível olhar para qualquer outra coisa. Você não entende o que está acontecendo, disse, pegando um copo de uísque, a voz baixa, firme. Então me explica. Rebati, minha respiração ainda descompassada. Ela se virou, mas em vez de falar, apenas me encarou. Um olhar tão intenso que fez minhas pernas tremerem. Deixou o copo de lado, atravessou a sala e parou diante de mim. E quando suas mãos deslizaram pela minha cintura, puxando-me contra seu corpo nu, percebi que não haveria explicação. Só mais silêncio. Só mais fogo. O beijo foi ainda mais urgente do que antes. Nossas línguas se encontraram como se brigassem por espaço, como se não houvesse amanhã. Minhas mãos se perderam em suas costas, unhas arranhando levemente, fazendo-a soltar um gemido abafado contra minha boca. Ela me deitou no sofá, cobrindo meu corpo com o dela, seus cabelos escuros caindo sobre meu rosto enquanto sua boca explorava cada pedaço da minha pele. Eu me arqueava sob ela, ofegante, implorando sem palavras que não parasse. Você não sabe o que pede. Murmurou contra meu pescoço, mordendo a pele sensível até me fazer soltar um gemido alto. Eu sei exatamente o que quero. Respondi, puxando seus cabelos para beijá-la com ainda mais fome. O tempo pareceu se dissolver. Entre o sofá, o tapete e o chão frio, não importava onde estávamos, só que não conseguíamos nos soltar. O prazer vinha em ondas, uma após a outra, até que meu corpo já não sabia distinguir o que era desejo e o que era desespero. Helena me possuía com intensidade, mas também com uma precisão quase cruel. Sabia exatamente como me fazer implorar, como me levar à beira do abismo e depois me puxar de volta. Era como se ela tivesse aprendido meu corpo em poucas horas, como se já me conhecesse antes mesmo de me tocar. Quando finalmente desabamos no chão, suadas e exaustas, fiquei olhando para o teto, tentando recuperar o fôlego. Ela acendeu outro cigarro, ainda nua, a fumaça desenhando formas no ar. Você devia fugir de mim, disse, sem me olhar. Me ergui sobre um cotovelo, observando-a. E por que não fujo? Dessa vez, ela me encarou. Seus olhos estavam cheios de algo que parecia dor, mas também desejo. Por que você é tão insana quanto eu? Respondeu, soltando a fumaça devagar. Sorri, apesar do cansaço. Me inclinei, peguei o cigarro de seus dedos e traguei, antes de beijá-la de novo. O gosto do fumo, da pele e do perigo se misturava na minha boca. E percebi, entre uma respiração e outra, que eu não queria respostas. Não ainda. O mistério dela era o que me mantinha presa. E o corpo dela, quente contra o meu, era a única verdade que eu precisava naquele momento. Eu não sabia se era dia ou noite. O tempo parecia não existir dentro do apartamento de Helena. Só havia o calor dos nossos corpos, os beijos que pareciam nunca saciar, a respiração ofegante que enchia cada cômodo. Depois de horas nos perdendo uma na outra, estávamos largadas no chão da sala, cobertas apenas pela manta que ela havia jogado sobre mim na noite anterior. O cheiro de cigarro, suor e uísque pairava no ar, quase tão pesado quanto o silêncio que nos envolvia. Eu a olhava como quem olha para um enigma impossível de resolver. Helena parecia calma demais, mesmo depois de tudo. Sentada no sofá, nua, com as pernas cruzadas e o cigarro entre os dedos, encarava a cidade através da janela como se estivesse sempre esperando algo, ou alguém. Você vai me dizer o que está acontecendo? Perguntei, com a voz rouca. Ela soltou a fumaça devagar, sem me olhar. Quanto menos souber, mais tempo ficará viva. Revirei os olhos, sentindo a raiva se misturar ao desejo. Não sou criança, Helena. Não vou aceitar esse jogo para sempre. Ela finalmente virou o rosto para mim. E naquele olhar havia tudo: fogo, dor, ternura e, principalmente, segredos. Você não entende. Começou, mas não terminou. Em vez disso, apagou o cigarro e se aproximou. Deitou-se sobre mim, a manta escorregando, revelando nossos corpos novamente. E talvez seja melhor que nunca entenda. O beijo dela calou todas as minhas perguntas. A raiva que eu sentia se dissolveu em gemidos abafados. Nossas bocas se encontraram com mais fome do que antes, como se cada discussão fosse apenas um pretexto para nos devorarmos outra vez. Suas mãos percorreram meu corpo com urgência, e eu a puxei contra mim, querendo sentir cada centímetro de sua pele contra a minha. A tensão virou prazer, o prazer virou desespero,
E mais uma vez nos perdemos uma na outra até que já não houvesse diferença entre nós. Horas depois, acordei com um barulho. Passos. Baixos, firmes, mas não eram de Helena. O coração disparou. Me levantei devagar, tentando não fazer ruído, e caminhei pela sala escura. Foi então que vi. A porta do apartamento estava ligeiramente entreaberta. Antes que pudesse reagir, Helena surgiu atrás de mim, silenciosa como sempre. Com um movimento rápido, ela me puxou pela cintura, me prensando contra a parede. Sua mão tapou minha boca antes que eu pudesse soltar um grito. SHH, sussurrou contra meu ouvido. Senti sua respiração quente no meu pescoço, e mesmo naquele momento de puro medo, meu corpo reagiu de um jeito que eu odiava admitir, estremeci de desejo. Ela tirou a mão da minha boca, mas manteve o corpo colado ao meu. A porta se fechou sozinha, com um estalo. O corredor estava vazio. Estão vigiando, disse, finalmente, afastando-se. Quem? Perguntei, ofegante. Ela não respondeu. Apenas pegou a arma da mesa e verificou o carregador. O silêncio dela era pior do que qualquer resposta. Helena, comecei, mas as palavras travaram quando vi um envelope no chão, empurrado por baixo da porta. Ela se abaixou, pegou o objeto e abriu. Dentro havia apenas uma foto. Eu mesma. Sozinha, saindo da redação do jornal alguns dias atrás. Meu estômago revirou. Estão me seguindo. Não. Helena corrigiu, sua voz grave. Estão nos seguindo. Houve um instante de silêncio pesado entre nós. Eu sentia a adrenalina ainda correndo nas veias, o medo batendo forte contra minhas costelas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais, a proximidade dela, a forma como parecia me proteger mesmo sem dizer nada. Dei um passo à frente, segurando sua mão que ainda tremia levemente do choque. Me diga o que está acontecendo. Eu mereço saber. Ela me encarou por longos segundos. Seus olhos estavam marejados, mas sua boca continuava firme, incapaz de ceder. Não posso, respondeu, e então me puxou para um beijo inesperado, desesperado. Era um beijo diferente. Não só desejo, mas também medo, culpa, necessidade. Ela me beijava como quem sabia que poderia ser a última vez. E isso me deixou ainda mais entregue. Deixei que ela me deitasse novamente no sofá, nossas mãos explorando cada curva, cada sombra. O sexo dessa vez foi intenso, mas também havia ternura. Como se ela tentasse gravar em mim uma memória que pudesse guardar para sempre. Enquanto gemia contra sua boca, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não eram só de prazer. Eram também de um medo que eu não queria admitir, medo de perder essa mulher que eu mal conhecia, mas que já era parte de mim. No ápice, ela sussurrou contra minha pele. Se ficar comigo, Laura, sua vida nunca mais será sua. Eu agarrei seu rosto entre minhas mãos, olhei fundo em seus olhos e respondi, sem hesitar. Então que seja nossa. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer palavra. E naquela noite, entre prazer, medo e lágrimas, percebi que já não havia volta. Eu estava condenada. E a minha condenação tinha o nome dela. Eu deveria ter saído naquele instante. A foto no envelope era um aviso claro. Alguém estava no nosso encalço, e quanto mais eu permanecesse ao lado dela, mais a corda se apertava em volta do meu pescoço. Mas eu fiquei. E foi justamente por ficar que encontrei. Helena estava no banho, a água escorrendo pelo corpo enquanto o vapor cobria o espelho do banheiro. Eu caminhava pelo apartamento, inquieta, a pasta com meus documentos ainda no canto da sala. Foi quando notei uma gaveta entreaberta na escrivaninha dela. Não sei o que me fez puxá-la. Talvez o instinto de jornalista, talvez a necessidade de entender a mulher que me consumia. O que encontrei fez meu coração despencar. Arquivos. Fotos. Recortes de jornais. E não eram de clientes. Eram de mim. Eu mesma, em diferentes momentos. Saindo da redação, entrando no metrô, jantando sozinha em um restaurante qualquer. Algumas de meses atrás, muito antes de eu sequer conhecer Helena. Um frio percorreu minha espinha. Ela já me observava. Já me vigiava. A porta do banheiro se abriu. Eu ainda estava com a foto nas mãos quando ela apareceu, molhada, enrolada em uma toalha. Seus olhos caíram sobre mim e, em segundos, o ar se encheu de eletricidade. Onde você encontrou isso? A voz dela era grave, quase ameaçadora. Aqui. Mostrei a gaveta aberta. Meu peito subia e descia em desespero. O que significa, Helena? Por que você tem tudo isso sobre mim? Por um instante, ela não respondeu. Apenas me olhou, os músculos tensos,
como se estivesse decidindo entre fugir ou atacar. Então, avançou. Num movimento rápido, tomou as fotos das minhas mãos e me empurrou contra a parede. Sua toalha escorregou no chão, revelando a nudez que ainda me fazia perder o fôlego, mas naquele momento havia mais raiva do que desejo. Você não entende nada, disse entre dentes, seu rosto colado ao meu. Então me faz entender. Gritei, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Você me salvou ou sempre fez parte disso? Você está comigo ou contra mim? O silêncio dela foi mais doloroso do que qualquer resposta. E então, como se a dor precisasse ser calada, ela me beijou. Foi um beijo selvagem, desesperado, quase brutal. Eu a empurrei, mas acabei puxando-a de volta. Nossos corpos se chocaram com força, nossas bocas se devoravam como se o ódio e o desejo fossem a mesma coisa. Helena me ergueu no colo, minhas pernas envolvendo sua cintura. Me levou até a mesa da sala e me deitou ali, sem delicadeza, espalhando os papéis e fotos que caíram pelo chão. O sexo foi urgente, feroz, marcado por gemidos misturados a soluços de raiva e prazer. Eu a arranhava, a mordia, chorava contra sua boca, mas não conseguia parar. E ela também não. Era como se estivéssemos nos punindo uma à outra, queimando tudo o que não podíamos dizer. Você me enganou. Sussurrei entre gemidos, sentindo-a dentro de mim, rápida, intensa. Eu te protegi. Respondeu, com os olhos marejados, a respiração ofegante. Mesmo quando você não sabia. Aquela frase me atravessou. Quis odiá-la. Quis amá-la ainda mais. No fim, não consegui escolher. Apenas me entreguei ao prazer que rasgava meu corpo, mesmo que meu coração estivesse em frangalhos. Quando o clímax nos atingiu, foi com gritos que se confundiram com pranto. Nossas lágrimas se misturaram, nossos corpos colados como se tentassem apagar o que a mente não suportava. Caímos exaustas no chão, cercadas pelas fotos espalhadas. Eu tremia, não só de prazer, mas da dor de saber que havia segredos que ela ainda escondia. Helena, comecei, a voz falhando. O que mais você não me contou? Ela se virou para mim, o rosto molhado de suor e lágrimas. Tocou meu queixo com delicadeza, pela primeira vez naquela noite. Se eu te disser tudo, você nunca mais vai me olhar do mesmo jeito. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu já não sabia se queria saber. Mas uma coisa era certa, já não havia como voltar atrás. Eu estava perdida nela. E talvez fosse exatamente isso que ela queria desde o começo. As fotos ainda estavam espalhadas pelo chão, como cicatrizes abertas entre nós. Eu não conseguia parar de olhar para elas, mesmo com o corpo ainda trêmulo da última explosão de prazer. Ali estava eu, congelada em pedaços de papel. Eu, atravessando ruas, entrando em cafés, rindo distraída ao telefone. Momentos que eram só meus, o que eu acreditava que fossem. Mas alguém os tinha guardado. Ela tinha guardado. Meu peito doía. Parte de mim gritava para fugir, para correr e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte só conseguia desejar novamente o corpo quente de Helena colado ao meu. Eu me encolhi no sofá, abraçando os joelhos, tentando recuperar o fôlego e a sanidade. Você estava me vigiando muito antes de eu te conhecer. Minha voz saiu baixa, mas firme. Por quê? Helena caminhou até a janela, nua, como se não se importasse com o frio da manhã que entrava pelas frestas. Acendeu outro cigarro, tragou fundo, e só depois falou. Eu não podia arriscar. Arriscar o quê? Pressionei. A minha vida. A minha história. Ou o seu segredo. Ela se virou, os olhos brilhando em fúria e dor. Arriscar perder você antes mesmo de ter. Senti meu coração falhar uma batida. Havia uma ternura crua naquela confissão, mas também um abismo de manipulação. Eu não sabia se queria abraçá-la ou socá-la. Levantei-me de repente, o corpo ainda nu, e caminhei até ela. Você não entende, Helena. Eu vivo da verdade. Eu me alimento dela. E você só me dá mentiras. Ela se aproximou, lenta, como uma fera prestes a atacar. Não são mentiras. São segredos. E segredos salvam mais vidas do que verdades, Laura. Ou destroem. Rebati, com lágrimas nos olhos. Houve um instante de silêncio, carregado, sufocante. Até que ela tomou meu rosto entre as mãos, firme, quase doloroso. E ainda assim você está aqui. Eu quis negar. Quis dizer que estava ali porque não tinha saída, porque precisava de respostas. Mas a verdade era outra. Eu estava ali porque não sabia respirar longe dela. Eu te odeio. Soltei, antes de beijá-la com toda a raiva que me consumia. O beijo foi violento,
Um choque de dentes, um rasgo de línguas que lutavam e se entregavam ao mesmo tempo. Nossas mãos se agarravam, puxavam, empurravam, como se quiséssemos machucar e consolar em um único gesto. Helena me prensou contra a parede, seus dedos firmes prendendo meus pulsos acima da cabeça. Me odeie, então, murmurou, sua boca devorando meu pescoço, deixando marcas vermelhas na minha pele. Mas não tenta mentir para mim. Você me deseja tanto quanto eu te desejo. E eu gemi, incapaz de negar. Ela me arrastou de volta ao chão da sala, nossos corpos se chocando com força. O sexo foi selvagem, desesperado, como se quiséssemos arrancar a verdade uma da outra através da pele. Minhas unhas riscaram suas costas, arrancando gemidos roucos que me fizeram tremer. Eu a beijei com fúria, ao mesmo tempo em que lágrimas escorriam dos meus olhos. Era prazer, era dor, era decepção e entrega em doses iguais. Quando meu corpo explodiu em prazer, gritei o nome dela como se fosse uma maldição e uma prece ao mesmo tempo. Deitamos lado a lado, suadas, exaustas, cercadas pelas fotos espalhadas como testemunhas silenciosas do nosso caos. Eu não sei se consigo confiar em você. Confessei, com a voz embargada. Helena virou o rosto, me encarando em silêncio. Depois, encostou os lábios na minha orelha e sussurrou. Não precisa confiar. Só precisa ficar. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sabia que estava me afundando cada vez mais em um abismo sem volta. Mas a verdade é que, mesmo que eu quisesse sair, eu já não conseguia. Porque minha prisão tinha o rosto dela. E eu estava condenada a querer mais. Havia algo dentro de mim, uma mistura de raiva profissional e uma necessidade quase infantil de entender a pessoa que me devorava, que não me deixava esperar por respostas que, eu pressentia, viriam incompletas. As fotos espalhadas, o envelope na porta, a gaveta com recortes, eram peças de um quebra-cabeça que brilhava dolorosamente, e eu era incapaz de deixá-lo intacto. Se Helena não me diria, eu arrancaria as verdades dela com minhas próprias mãos. Saí do apartamento como uma sombra. Não quis avisá-la. Queria a adrenalina de ser a caçadora por uma vez, de descobrir por mim mesma porque a mulher que salvará minha vida naquela noite também a mantinha com a mão pesada sobre meus segredos. A primeira pista foi uma caixa preta, oculta atrás de livros na estante empilhada da sala de visitas, um disco rígido com etiqueta borrada. Voltei para casa carregando aquilo como se fosse contrabando. No metrô, senti olhos em mim. Sempre havia olhos quando eu me aproximava de verdades grandes, mas ignorei. A curiosidade do jornalista tinha perigosa prioridade sobre o medo. Quando cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta com cuidado, pedi silêncio ao corpo ainda dolorido de prazer e dor, e liguei o computador. O disco era um cofre de imagens, gravações de conversas, recibos, passagens, uma lista de nomes com códigos ao lado. Eu já não respirava só quando abria uma gaveta, agora faltava o ar ao abrir um arquivo. Havia vídeos em que homens com fisionomia de quem regula o submundo sussurravam ordens. Havia e-mails amarelecidos de promessas e ameaças. Havia um bilhete, dobrado, com letras tremidas. Seu silêncio mantém minha família inteira. E por baixo, um nome, o mesmo sobrenome que Helena usará quando me apresentou sua mãe em uma foto antiga, Morial. Minhas mãos tremeram quando cliquei num arquivo rotulado apenas como controle. Era uma sequência de gravações, encontros arranjados, pagamentos trocados, vozes distantes falando de limpar aparências, de acordos que não deixam escolhas. Em um momento eu quase vomitei, não por imagens de sangue, porque por sorte o arquivo evitava mostrar o acto em si, mas por ouvir, claro como caixa preta, a voz de Helena negociando. Não era apenas uma voz, era a cadência fria que eu já conhecera, aquela mesma que me beliscou, que me dominou nos beijos e nas brigas. Ela falava de nomes que eu conhecia, políticos menores, empresários com reputações falsas. Ela dizia faça e não pergunte com a calma de quem tira a poeira de um móvel. Tudo fazia sentido e nada fazia. Se Helena estava envolvida, não era por prazer do poder, era diferente. Cada gravação terminava com uma nota. Garantir segurança, mãe e irmã. Pendente, 0. Em outras palavras, ameaçavam sua família. As mensagens de texto anexas mostravam um número estrangeiro exigindo transferências e desaparecimentos de provas. Um recado ameaçador. Última chance. Não faça-me visitar. Seus. Assinado com um nome que não me soava humano, mas uma sigla. Meus dedos procuraram o telefone. Queria ligar para ela e ver os olhos azuis das desculpas. Queria gritar. Queria ainda mais.
Queria arrancar dela a razão de ter usado a minha vida como moeda. Mas também sabia que, se a chamasse, colocaria as duas em perigo. Ainda assim, não consegui ficar parada. Voltei ao apartamento de Helena naquela tarde como quem volta para um edifício prestes a desabar. Ela me atendeu na porta com a calma de sempre, mas havia marcas frescas sob seus olhos. O corpo dela enrijeceu quando me viu carregar o disco rígido. Você fuçou, disse ela, sem surpresa, como se já esperasse. Você me vigiou. Respondi. E negociou vidas. Ouvi sua voz em gravações falando de limpeza. Helena, você. Os olhos dela ficaram negros de uma mistura que eu não ousava decifrar rápido demais: vergonha, culpa, resignação. Eu não tive escolha, disse ela, cada palavra uma pedrada no chão entre nós. Não como você pensa. Então me explica. Agora. Tudo. Minha voz era um fio que se partia e se unia, igual ao meu coração. Ela me empurrou para dentro, trancou a porta e sentou-se de frente para mim. Tinha o rosto de quem passou noites em vigília, de quem dorme sentada para proteger alguém. Algo nela quebrou a dureza e apareceu a mulher real, a filha, a irmã, a que recebe telefonemas em horários impróprios e morde os lábios até sangrar. Meu pai devia ter morrido de causas naturais, começou ela, e achei que escutaria qualquer coisa menos aquilo. Mas não morreu. E aí eu soube o que era dívida. Uma dívida de sangue. E eles vieram por minha mãe. Vieram por minha irmã. Eles conheciam nomes da minha família. Não estavam bravos com meu trabalho. Estavam bravos porque alguém que eu amava devia algo que eu não mencionaria em nenhum tribunal. Ela contou, não em detalhes explícitos, mas com força suficiente para que eu imaginasse, que um homem, um grupo pequeno e sem rosto, usava informação e violência para extorquir. Que prometiam não tocar na família se certas remoções acontecessem, provas sumissem, testemunhas fossem silenciadas sem alarde. Que ela havia assistido, impotente, à ameaça de uma foto que mostrava sua irmã com um bilhete espetado na porta. Última chance. E que a pessoa que fazia as ameaças não aceitava não como resposta. Eu fiz escolhas terríveis, Helena confessou, e a voz dela quebrou em duas. Eu atuei como intermediária. Organizei quem deveria assumir, não para machucar, só para que não voltassem a ameaçar. Não matei. Nunca matei. Mas apaguei as vozes que iam direto ao coração daquelas famílias. Usei os recursos que tinha. Usei os clientes que conhecia. Eu menti nos processos. Eu escondi documentos. Eu atrapalhei investigações que poderiam, sim, ter revelado nomes do meu clã. Fiz tudo para que minha mãe e minha irmã vivessem. É vil? Sim. É punível? Sim. Mas era vida. Era a vida delas. O ar ao meu redor ficou frio. Cada palavra caía como ferro. Eu me recuei, a jornalista e a mulher em guerra dentro de mim. Sentia o corpo de Helena colado ao meu sem que tocássemos, como se a presença dela fosse um aviso. Você brincou com as mesmas sombras que agora nos querem mortas, disse eu. Não havia ódio suficiente nas palavras, era só choque, dor, a sensação de ter sido usada como peça num xadrez moral. Eu sei, ela sussurrou. E quando você veio com aquelas provas, eu tive medo. Medo delas tomarem meus. Daí, eu me envolvi mais para tentar controlar. Para tentar proteger. Acabei me tornando o que eu jurava destruir. A confissão era um punhal que girava. Eu a vi finalmente pequena, humana e aterrada. A mulher que me tomava com ferocidade na cama era a mesma que, agora, tinha mãos sujas por proteção. Eu senti uma onda de repulsa que me queimou. E junto com ela, um calor absurdo, porque ali também havia a imagem de quem já me havia salvado na rua, quem me levou para o seu lar, quem me fez gozar até cair sem fôlego. O corpo pede o que a mente rejeita. Por que não contou? Perguntei, como se procurar respostas fosse remendar um tecido rasgado. Por que não disse? Poderíamos ter enfrentado juntos. Porque eu sabia que, se você soubesse, você se afastaria. Ela pegou minha mão e a segurou com força. E eu tenho sangue de mulher da minha família em casa. Eles disseram, você acaba com isso, nós acabamos com a sua família. Eu pensei que controlando quem sumia, eu poderia salvar mais. Eu achei que minha culpa seria menor do que a morte dos que eu amo. As lágrimas vieram na minha face sem aviso. Pelo jornalismo, pela justiça que eu acreditava proteger, por minha própria vulnerabilidade humana. Pela mulher que me amava, e que tinha um preço escrito na testa. Você nos colocou em perigo, Helena. Falei, com voz baixa e dura. Não só a mim, mas a nós. E eles não param por aí. Ela assentiu, olhos dilatados.
Sei. E por isso te mantive perto. Porque perto eu podia tentar apagar rastros, controlar quem sabia, redesenhar o mapa do perigo. Nunca pensei que meu plano envolveria amar alguém tão puramente. Um sorriso torto cortou a face dela. Quando te vi naquela noite no beco, eu decidi que se eu ia perder algo, que fosse por você. Não sei se isso soou mais estúpido ou heróico. A mágica da sua justificativa não me libertou. Me fez mais humana. Me fez mais revoltada. Um mar de sentimentos me esmagava de todas as direções possíveis: traição, compaixão, fúria, desejo. E no meio desse caos, ela me puxou para perto com uma urgência quase suplicante. Na mesma hora em que aprendi a verdade, aprendi também que estávamos correndo contra um relógio. As gravações e os documentos que eu encontrara eram apenas a superfície de algo maior. Alguém já começara a executar uma escalada. Havia homens olhando para nossas rotas, e um recado recente, um bilhete deslizado por baixo da porta, provava que a paciência deles estava acabando. Ela me beijou ali, sem cerimônia. Não era o beijo metódico de antes, era um beijo afundado em medo, arrependimento e um desespero sexual que me fez perder qualquer vigilância moral. O corpo responde antes do juízo. E assim, entre o medo de sermos pegas e a selvageria de corações partidos, fizemos amor como se cada segundo fosse o último. Foi violento. Foi suave. Foi raivoso e carinhoso em espasmos alternados. Mordíamos, chorávamos, gritávamos e nos calávamos. O sexo tornou-se a linguagem que nos restava para traduzir o que as palavras não podiam. A mistura absurda de ódio por ter sido usada e amor por quem respirava ao meu lado. Quando finalmente nos deixamos cair, suadas e rasgadas de emoção, olhei para ela. Havia ainda mais que precisávamos discutir, mais escolhas que precisávamos fazer. Mas uma coisa estava clara demais: minha convicção profissional e meu coração estavam em rota de colisão. O que fazemos? Sussurrei. Ela segurou meu rosto como se o mundo inteiro dependesse daquela decisão. Eles precisam ser expostos. Eu posso tentar negociar uma saída. Posso tentar cortar os laços. Mas talvez isso signifique te perder para sempre, Laura. E se eu te perder, terei perdido mais do que sangue. E naquela hora, sob a lâmpada fraca, com o cheiro de nossos corpos ainda no ar, eu soube que havia uma última escolha que eu precisava fazer, e que seria a mais dolorosa de todas. Levantei-me devagar. Vesti-me como se cada peça de roupa fosse um pequeno epitáfio. Olhei nos olhos dela e disse: Eu te amei. Te amo. Mas não posso continuar sendo a pessoa que se entrega à mulher que me faz trair tudo em que acredito. Fazer amor depois do que descobri seria uma traição a mim mesma. A minha missão. Ao que acredito como jornalista e como mulher que luta por justiça. E, talvez pior, seria trair as vítimas que você ajudou a silenciar, mesmo que você diga que foi para proteger. Ela me implorou para ficar. Me disse que nos encontraria uma saída, que a gente fugisse, que eu aceitasse uma vida de mentira ao lado dela. Cada alternativa soava como uma sentença. Então o que vai fazer? Perguntou, com a voz quebrando. Segurei sua mão pela última vez, senti as veias pulsando, o calor que me queimava há semanas. Beijei-a com toda a ternura e toda a dor que minha alma transportava. E falei algo que saiu mais como uma prece e um corte. Eu vou sumir. Para sempre. As palavras caíram como gelo. A expressão dela virou uma combinação impossível de desespero e compreensão. Eu sabia que, ao partir, a oportunidade de lutar ao lado dela se acabaria. Eu também sabia que, ficando, me tornaria cúmplice de um mundo que eu odiava e que ela, mesmo amando-a, havia atravessado. Vai embora, ela murmurou, os olhos já molhados. Se realmente me ama, fica. Se realmente me ama, fica e ajude a consertar isso comigo. Eu sorri, um sorriso quebrado e sincero. Não. Amar não é aceitar ser peça de uma mentira. Amar também é saber quando se afastar para manter o que restou de si. Eu não posso dormir sabendo que amanhã alguém vai me pedir para calar outra voz. Ela me agarrou como quem quer me puxar de volta ao ninho, mas eu fui firme. Kisses mornos em sua pele, último abraço, última mordida de desejo que foi tanto despedida quanto promessa perdida. Saí devagar, como quem deixa um lugar sagrado, deixando para trás a cama, os segredos, o rastro dos beijos. Do lado de fora, a rua me recebeu com a mesma chuva de antes. Eu andei até um ponto que eu sabia que ninguém usaria muito. Fiz um telefonema rápido, me comprometi a desaparecer, transferi contatos, apaguei rotas, deixei pistas falsas. Não porque planejava morrer, mas porque me preparava para cortar a minha vida pela raiz e replantar outra.
Não olhei para trás. Se o prédio tivesse um espelho, meu reflexo ali mostraria uma mulher com as pálpebras inchadas e o coração rachado. Eu queria poder dizer que partia por vingança, por coragem. Partia por necessidade. Partia porque amar alguém que te faz transgredir a própria essência não me parecia mais amor, parecia erro. No último passo antes de virar a esquina, senti uma mão tocar meu ombro. Era Helena. Ela me segurou com força, como se pudesse me impedir de escapar. Sussurrou meu nome como uma sentença. Vá, disse ela. Proteja-se. E se algum dia puder me perdoar, apareça. Se não puder, suma. Assenti, porque não havia respostas. Caminhei até o vazio que me prometi, levando comigo o gosto dela, a culpa dela, e a certeza de que o amor, quando verdadeiro, às vezes exige sacrifícios que destroem e salvam. E assim eu desapareci. Não para sempre de todas as memórias, certamente não das marcas que deixei em sua pele, mas devo ter me tornado a ausência que a manteria viva de alguma maneira. A lembrança que punha limites ao poder dela. A mulher que escolheu uma convicção em vez de um abraço que destruía mundos inteiros. A noite me engoliu. E, no silêncio do meu sumiço, ouvi, como um eco distante, a última coisa que Helena me prometeu e que eu levei para sempre comigo. Eu te amei. Eu te amarei até o último dos meus pecados. Recebi a notícia como se alguém tivesse arrastado uma lâmina por dentro do meu peito. Um colega da redação me enviou uma mensagem curta, sem floreios. Furo. Advogada criminal encontrada quase sem vida em beco do East End. Levamos para Saint-Hubert. Está em estado crítico. Meu estômago virou gelo. O nome não estava na mensagem, mas eu sabia. Sabia antes de abrir a boca. Era ela. No caminho para o hospital, cada sinal vermelho no farol parecia um golpe de faca. O mundo inteiro se reduziu aos meus passos apressados, ao som das minhas botas na chuva, e as memórias recentes, os beijos, as brigas, as confissões, a promessa de que eu sumiria. Como se o universo resolvesse me punir por ter escolhido partir. Entrei no corredor do pronto-socorro como quem abre uma câmara de gás, luz branca demais, cheiro de antisséptico, vozes que me pediam calma. Disse meu nome, falei com o editor no telefone, disse que era urgente, que precisava ver alguém. O crachá da redação abriu portas que às vezes a ética proíbe, e o respeito por reportagens antigas me deu acesso. Eles me deixaram subir. Ela era conhecida, disseram. Você é jornalista. E assim, com a desculpa certa e a urgência de uma amiga, me deixaram ver Helena. Quando a porta do quarto se abriu, ela estava lá, frágil como nunca a vira, quase irreconhecível. O rosto inchado, olheiras cavadas, suturas no couro cabeludo, um curativo no ombro. O monitor ao lado marcava batimentos que pareciam menores do que realmente eram. O corpo dela, a mesma curva que eu amava e odiava, estava envolto por lençóis brancos. Havia tubos, havia silêncio pesado. Ela ergueu os olhos quando me viu. Por um segundo, a mulher dura, a fera felina, tentou erguer o muro. Mas o corpo traiu-a, um tremor passou, uma respiração pesada, e algo como uma rendição encheu o quarto. Laura. A palavra saiu como se custasse cada sílaba. Você veio. Corri até a cama, sentei na beirada, senti o calor frágil do corpo dela sob a mão. Segurei sua mão. Era pequena, mesma mão que segurara a minha com firmeza nas noites de sexo e nas tardes silenciosas. Agora, estava trêmula, quebradiça. O que aconteceu? Quem fez isso? A voz saiu arrastada, porque eu não queria acreditar que a notícia fosse real. Ela abriu a boca para falar, fechou, como se cada frase fosse um passo em terreno minado. A TV no canto mostrava noticiário, mas o quarto era nosso mundo e o tempo parecia moer mais devagar. Achei que, começou, e a dor a fez fechar os olhos. Quando respirou, vi que cada palavra era um esforço. Achei que controlava. Achei que podia manter todos seguros. Quem? Insisti, a jornalista dentro de mim formatando perguntas, buscando fatos. Mas por baixo, a mulher que a amava estava ansiosa por algo mais simples, que ela vivesse. Ela sorriu, um sorriso minúsculo e triste. Eles voltaram. Alguém não gostou de como eu arranjei as coisas. Ou talvez nunca tenham gostado. Me encontraram desacordada. Me deixaram para morrer. Achavam que era mensagem. Achavam que eu entenderia. Senti o peito rasgar. Um ódio tão grande subiu que tive que respirar fundo para não arrancar do pescoço de quem quer que fosse aquela lâmina que a machucou. Ao mesmo tempo, havia algo tão frágil diante de mim que me fez querer chorar de vergonha. Culpa, dor, arrependimento. Helena, eu sinto.
Comecei, mas ela me calou com um dedo nos meus lábios. O gesto foi infantil e profundo. Não me peça desculpas, murmurou. Você não fez nada de errado. Eu é que. A voz falhou, e então, com grande esforço, ela me puxou para perto como se precisasse de mim não só ali, mas como se minha presença fosse o último fôlego de ar. Eu me inclinei e encostei a testa na dela. Apesar dos tubos, do hospital, do perigo, senti a mesma eletricidade de antes. Ela falou pausadamente, cada palavra pintada com dor. Eu não aguentava mais. Eles ameaçavam minha mãe, minha irmã. Prometeram que, se eu não fizesse o que pediam, iriam expor coisas sobre elas, sobre nosso passado. Coisas que quebrariam vocês, a família. Achei que, controlando o jogo, eu poderia poupá-las. Mas o jogo mudou. A linha que eu pensava segurar arrebentou. Eles voltaram para cobrar. E eu achei que merecia isso. Ela sorriu de forma amargurada. Doeu menos morrer por elas do que viver sem tentar protegê-las. Meu estômago virou ao ouvir isto. A confissão soou tão humana, tão terrível, que me fez pensar em todas as decisões horrorosas que alguém toma quando teme perder seus. A raiva que eu sentia por ela se transformou por um instante em algo que parecia compaixão, uma faca que cortava por dentro. Eu precisava de prova. Precisei ser profissional e humana ao mesmo tempo. A linha entre ambas tremia. Sem tirar os olhos dela, peguei o gravador escondido no bolso, uma velha prática que me salvou mais de uma vez. Liguei discretamente, aproximando do peito dela, como quem guarda um segredo entre os dois. A câmera do meu telemóvel ficou virada para o rosto dela, e eu deixei o aparelho gravando sem aviso. Não era só jornalismo, era um registro de confissão, uma verdade que poderia libertá-la ou queimá-la, e eu precisava desse risco. Helena, disse em tom baixo. Se você quiser, eu não publico nada agora. Eu não quero te expor se isso te mata. Mas eu preciso saber a verdade. Eu preciso entender. E preciso que o resto entenda. Por quê? Ela fechou os olhos. 1 minuto se passou como um século. Depois, veio um fio de voz que era só ela, sincera, nua. Porque eu tinha medo. Porque eles, porque eu vi coisas que me mostraram que não há escolhas limpas nessa vida quando falam de família. Eu apaguei vozes, silenciei acordos, manipulei processos. Não para ganhar poder, para comprar tempo, para que eles respirassem. E me tornei aquilo que eu mais odiava. E quando você apareceu, achei que a verdade te afastaria, que o amor me esvaziaria de razão. Achei que merecia morrer. Mas depois que te vi, tudo mudou. Você me fez rir de novo. Você me fez sentir coisas que eu não lembrava. E eu te amo, Laura. A voz dela vacilou, e um soluço a cortou. Não sei se mereço, mas eu te amo. Minha respiração ficou presa. As palavras dela, simples e diretas, me atravessaram como fogo e água ao mesmo tempo. Eu não podia acreditar que, mesmo naquela penumbra de dor, ela pronunciava amor. Era uma confissão que queimava mais que qualquer revelação de crimes. Helena, eu não sabia se chorar, se gritar ou se beijá-la ali mesmo. A jornalista exigia distância. A mulher queria abraçá-la até o mundo esquecer de tudo. Ela segurou minha mão com força, olhos molhados. Promete que se eu não voltar, que me lembra do que fomos sem culpa. Que não apague o que fomos só porque o resto é sujo. As palavras dela eram um pedido e uma rendição. Eu balancei a cabeça, e disse, com a voz mais quebrada que havia usado. Prometo voltar. Vou voltar. Não vou deixar que você morra assim. Não vou deixar que eles te apaguem. Ela sorriu com dificuldade, um sorriso tão frágil que poderia estourar em lágrimas. Meu dedo pressionou o botão de gravação com mais força ainda. Precisava daquele registro. Não apenas para a justiça, mas porque era também o testemunho mais cru de uma mulher que me amava e que havia caminhado por caminhos imundos por amor de família. Enquanto gravava, ela continuou, com confissões que saíam gotas de verdade. Eu sei que te traí com segredos. Eu sei que não tenho perdão. Mas eu não queria que você se perdesse por minha culpa. Não queria que você deixasse sua vida, sua voz, por mim. Se eu morrer, quero que a sua verdade viva. Faça o que precisar. As palavras me dilaceraram. Escutar Helena pedir que eu usasse minha caneta contra ela era como ser empurrada a escolher entre amor e dever. Eu não vou te abandonar, respondi, o gravador registrando tudo, inclusive a forma rouca da minha voz. Eu juro que vou tentar te tirar dessa. Vou procurar provas, pistas, nomes. Vou montar tudo. E depois eu decido o resto. Ela fechou os olhos, exausta.
Pediu que eu segurasse sua mão e, durante um momento que durou mais do que devia, ficamos as duas ali. Uma confissão, uma promessa, um amor que parecia frágil diante de tanta sujeira. Quando me levantei para sair, prometi de novo: volto logo. E se eu não voltar, lembre-se de que te amei. Ela sorriu, pôs a mão no meu rosto, e com um sopro que quase não foi, disse: eu sei. E eu te amo. Mesmo que esse amor nos destrua. Saí do quarto segurando o gravador no bolso, com as mãos que tremiam de medo e de pressa. No corredor, telefone ao ouvido, eu já acionava contatos. Fonte policial que confiava em mim, um ex-procurador amigo. Uma advogada de direitos humanos que sempre topava casos impopulares. Precisava montar uma matéria que limpasse o caminho para uma investigação, que expusesse ao mesmo tempo a chantagem e a vítima por trás das decisões sujas. Precisava de furo, de verdade, de proteção. Enquanto corria pelas escadas, criando uma rede de gente que poderia nos ajudar, a única imagem que me acompanhava era a dela, frágil, me amando, pedindo perdão. E no fundo, a certeza de que, se a salvasse, poderia perder para sempre minha convicção. E se não a salvasse, perderia a mulher que me fizera acreditar que o amor, às vezes, é um risco necessário. Fiz tudo como quem aprende a nadar no mar que morde, devagar, obedecendo à corrente, sabendo o risco de afogar quem eu mais amava. Mas também sabendo que, se eu não me jogasse, a corrente os levaria. Primeiro, juntar o disco rígido, as gravações, as mensagens, os nomes. Contatei quem devia ser contatado, um investigador honesto da polícia que me devia um favor, uma promotora desiludida com os podres que eu havia mostrado antes, uma advogada de direitos humanos que entendia o valor de proteger testemunhas. Combinei cortes, garantias e uma estratégia. Expor o anel de chantagem com tanta clareza que não sobrasse um canto para a proteção improvisada deles. Fiz um furo que explodiu. Minha matéria não foi apenas uma reportagem, foi uma devassa cirúrgica, provas organizadas, depoimentos obtidos sob promessa de imunidade, trechos das gravações, a própria confissão que Helena, inconsciente do alcance, havia me confiado no quarto do hospital. Mas expus também o cerne da questão, o medo que obriga pessoas a se sujar para proteger os seus, as dívidas de sangue e a chantagem como ferramenta de poder. Eu não romantizei. Mostrei responsabilidade. Mostrei vítimas e algozes. A publicação veio como terremoto. A polícia expandiu a investigação, mandados saíram em horas. Nomes conhecidos caíram, empresários, intermediários, um policial corrupto. E com a queda deles veio a cadeia que há muito precisava acontecer. Houveram prisões noturnas, buscas em endereços que por anos pareciam intocáveis. Transparentes, impiedosas, necessárias. No meio disso tudo, lutei com o meu próprio risco. Havia quem dissesse que eu traí o jornalismo, que, ao proteger Helena, eu havia compactuado. Havia quem me apontasse como culpada por quebrar barreiras. Era verdade em parte. Eu havia feito escolhas que colocavam em xeque a imparcialidade. Assumi-as. No debate público, enfrentei repórteres que pregavam linhas duras, jurei por minha caneta e por minha consciência que havia buscado justiça integral, não vingança. E a verdade, quando bem apresentada, tem um poder de arrumar consciências. A promotoria ofereceu a Helena um acordo. Ela colaboraria com a investigação em troca de imunidade criminal completa, desde que entregasse nomes, provas e concordasse com algumas penas administrativas. Foi doloroso. Ela perdeu a licença de advogada. Isso doeu mais do que qualquer ferimento físico. Perder a toga para quem vivia entre tribunais foi uma amputação de identidade. Mas, por causa da declaração que eu tinha gravado, a confissão, o remorso, o medo, e pela sua colaboração efetiva, a promotoria optou por não pedir prisão. Avaliou-se que ela havia sido coagida e que seu papel fora, em muitos momentos, proteger vidas, ainda que de modo criminoso. O veredito foi controverso, generoso em liberdade, severo em consequência, multa, perda da licença e a exigência de trabalhos comunitários e supervisão por anos. Para ela, foi uma condenação digna de um funeral. Para mim, um peso e um alívio. Ela não foi presa. A família Morial foi colocada sob proteção policial. Testemunhas foram protegidas, as ameaças cessaram, porque as cabeças que puxavam os fios foram presas ou expostas. Minha carreira? Arrisquei, e paguei. Houveram processos internos, sindicâncias, editoriais inflamados. Mas a matéria fez eco não só em crítica, mas em reconhecimento. Convidaram-me para dar entrevistas,
painéis sobre ética jornalística e proteção de fontes. Recebi prêmios que, num gesto irônico, elevaram meu nome para um outro patamar. Aquele em que se entende que coragem e risco, quando bem dirigidos, podem limpar muito mais do que sujar. Perdi colegas. Perdi. Ganhei respeito. Ganhei. E, no fundo, aquela conquista não me importava tanto quanto ver Helena respirar sem medo. Levei-a para minha casa no fim daquele mês. A mesma casa onde, pela primeira vez, comentei que um dia poderia sumir. A diferença agora era que ela estava viva. E eu, comprometida. Cuidar de Helena foi aprender pequenas coisas. A maneira como ela preferia chá de camomila, como detestava barulho matinal, como suas mãos tremiam quando lembrava de telefonemas antigos. Troquei ataduras, preparei sopas, fui à farmácia ao amanhecer. E também fizemos amor, nem sempre selvagem, muitas vezes calmo, algumas vezes confessional, porque o corpo presencia e aceita feridas e mimo. Os primeiros meses foram terapia, honestidade e reconstrução. Sentamos para conversar os pecados, um a um, sem glamour. Ela espiou com trabalho comunitário, ajudando vítimas de chantagem a recuperar documentos e identidade. Fez cursos, leu, fez palestras contando o lado humano do que a havia empurrado para o abismo. Reconstruir a vida foi esforço, e às vezes fracasso. Houve noites em que a culpa a sufocava e a minha raiva voltava como tempestade. Bravatas aconteceram, portas bateram, só que dessa vez nós brigávamos para consertar e não para esconder. A confiança voltou, menor, mais cautelosa, quase artesanal. Aprendemos a traduzir silêncio em pergunta e segredo em confissão. E, aos poucos, criamos rotinas que não eram mentiras. Café no sábado, as plantas que Helena passou a regar, ela mesma escolhia as mudas, era um gesto simbólico, plantar em vez de arrancar. Jantares com amigos novos, passeios discretos à beira do rio. Um ano depois, publiquei um livro-reportagem sobre o caso, não uma apologia, mas uma investigação humana sobre chantagem, medo e limites morais. Nele, mostrei como o sistema corrompe e como a coragem de poucos repara os estragos. A obra me tornou referência e, paradoxalmente, nos deu segurança. A visibilidade protegia o passado dela de reavivamentos criminosos. Helena foi parte do processo de revisão do livro, revisando trechos que a incluíam, deixando apenas o necessário. Ela nunca recuperou a licença para advogar, o preço era grande e justo. Mas encontrou uma nova voz, tornou-se coordenadora voluntária numa ONG que ajudava famílias ameaçadas a encontrar rotas administrativas e proteção. Era a redenção que ela escolheu, e eu a vi encontrar sentido em reconstruir o que havia tentado salvar com métodos tortos, agora à luz do dia e sem segredos. Nós duas reerguemos a vida com o que havia sobrado: amor, arrependimento e a promessa de nunca mais mentir. À noite, quando as luzes da cidade acendem e as ruas se aquietam, deitamos de costas, mãos entrelaçadas, sem precisar de palavras. Às vezes fazemos sexo com a urgência das antigas paixões, outras, apenas dormimos, o corpo da outra servindo de âncora. Mas sempre com olhos abertos para a verdade. No dia em que completamos 2 anos desde a primeira noite no beco, Helena plantou uma muda numa pequena jardineira na varanda. Uma pequena oliveira, símbolo de paz. Suas mãos cavaram a terra com ternura, e quando a reguei, ela me beijou sem pressa. Obrigada, murmurou ela, a voz ainda rouca por lembranças. Por não me deixar afundar. Obrigada por me deixar salvar você, respondi, e sorri. E por não me deixar sumir quando prometi que sumiria. Rimos, porque ficaria bobo se não ríssemos. O mundo lá fora continuava sujo, cheio de sombras. Mas dentro do pequeno apartamento, a verdade brilhava como a oliveira nascendo, tênue, resistente, crescendo com cuidados, sem mentiras. E quando a noite veio, nos perdemos novamente, desta vez não para esconder algo, mas para celebrar que, apesar de tudo, escolhemos ficar. Escolhemos amar, e amar com olhos abertos.